A Justiça Eleitoral está de olho nos doadores de campanha e também nos candidatos que apresentam distorções nas declarações de imposto de renda. E o olhar da Justiça Eleitoral se volta também a quem recebe benefícios sociais. Jornalista Beto Almeida, beneficiários do auxílio emergencial, do Bolsa Família e do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que estão na disputa eleitoral e declararam patrimônio acima de R$300 mil, entram na mira de investigações. O TCU, Tribunal de Contas da União, determinou ao Ministério da Cidadania e ao INSS que revisem os benefícios concedidos a essas pessoas, porque há indícios de irregularidades na concessão de pagamentos. Um levantamento com base em dados do TSE, publicado pelo jornal o Globo, mostra que ao menos 298 candidatos que declararam ter mais de R$1 milhão em bens receberam o auxílio emergencial. Outra informação, no cruzamento de dados, uma pesquisa do próprio TCU apontou que 10.724 candidatos que declararam ter mais de R$300 mil em bens receberam o auxílio emergencial. Desse contingente de candidatos, 1.320 têm mais de R$1 milhão de patrimônio declarado à Justiça Eleitoral. Jornalista Beto Almeida, não adianta esconder informação, porque no cruzamento de dados entre o Ministério da Cidadania, do INSS e da Receita Federal, tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a Justiça Eleitoral poderá encontrar distorções na vida dos doadores de campanha, dos candidatos a prefeito e a vereador e, como consequência, a eventual perda de mandato. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Olha só, e tudo começou depois que veio à tona, veio a público esse dado de que pelo menos 298 candidatos com bens acima de R$1 milhão, que são candidatos nas eleições deste ano, é bom que se diga, receberam o chamado auxílio emergencial. Bom, aí a luz amarela, a luz vermelha acendeu aí, Luzenor, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, expandiu então a sua investigação. E aí chegou nesse número que você falou, de 10.724 candidatos em todo o país com bens declarados acima de R$300 mil, que receberam o auxílio, algum benefício do governo federal. E aí identificou, por exemplo, 321 candidatos que recebem, aliás, não é que recebem o Bolsa Família, e 39 candidatos que recebem o BPC, como você falou, que é o benefício de prestação continuada, com patrimônio incompatível com as regras de cada benefício. Lembrando, o BPC é pago geralmente para pessoas em extrema vulnerabilidade, em estado de pobreza, normalmente idosos ou pessoas com deficiência. E aí tem candidatos que estão lá recebendo isso. O que aconteceu? O TCU investigou, ampliou e agora passou a bola para o Ministério da Cidadania. Está dando 30 dias para o Ministério da Cidadania fechar, concluir essas investigações e a partir daí encaminhar. Primeiro, fechar a torneira para essas irregularidades. Pois não, pode continuar, fechar Beto. a torneira. E depois, naturalmente, Zenô, pedir a abertura de processos contra esses candidatos que podem resultar, por exemplo, em cassação no caso de eleitos e, logicamente, impugnação de candidaturas. É mais do que necessário essas medidas, Zenô, porque, na realidade, é uma imoralidade você declarar patrimônio, não vou nem para 1 milhão, para a casa de 1 milhão, mas se você tem um patrimônio aí, como o TCU já identificou, de pelo menos R$300 mil, o que justifica você estar sendo beneficiário de um BPC, Luzenor? O que justifica você estar recebendo, por exemplo, um tipo de... o Bolsa Família, por exemplo? Não tem. Porque são programas sociais, Beto Almeida, no caso do Bolsa Família, o Bolsa Família é direcionado a pessoas que vivem na extrema pobreza e recebem mensalmente uma renda ali na faixa de R$200 para o mínimo do mínimo. Quanto ao BPC, o benefício é pago para quem tem deficiência ou renda abaixo do limite estabelecido na legislação. Ou seja, dentro de uma casa, quando uma família pega o valor do salário mínimo e cada membro recebe no máximo R$250, quando o salário mínimo é dividido, por exemplo, por 4, então nessa casa comporta o benefício de prestação continuada. Se a renda é superior por membro da família a 1/4 do salário mínimo,
essas pessoas não têm direito ao BPC. O TCU diz aqui uma coisa que é interessante. Ele diz, ter patrimônio alto não é necessariamente um impeditivo para receber o benefício, mas é um indício de irregularidade. Aí você, só para esclarecer, quem é que tem direito a receber o auxílio? É quem for autônomo, tá certo? O auxílio emergencial. Autônomo, informal ou estiver desempregado, pertencer a uma família com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou, no caso aí, meio salário mínimo por pessoa. E não ter recebido em 2018, Luzenor, rendimentos acima de R$ 28.500, tomando por base 2018. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial, no Jornal Alerta Geral, neste início de semana, segunda-feira, eu ia falar sobre o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, jornalista Beto Almeida, porque costumeiramente aos sábados nós estamos respondendo perguntas dos nossos ouvintes internautas sobre Bolsa Família, sobre BPC e também sobre o auxílio emergencial. Auxílio emergencial que é tema agora da participação do Sátiro Salles. O mês de novembro começa com uma preocupação. Redução do auxílio emergencial e preços elevados derrubam vendas em supermercados. Passados os meses de setembro e outubro, os números da economia dão sinais de preocupação neste início de novembro, após a redução no valor do auxílio emergencial e com a alta dos preços de gêneros alimentícios. São 2 fatores que estão contribuindo para a queda na venda dos supermercados em todo o Brasil. Os empresários do setor sentem que, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará, os reflexos da redução do auxílio emergencial, que saiu de R$ 600 para R$ 300. O benefício com esse valor será pago também em novembro e dezembro e significa na economia uma queda de 50% dos recursos injetados pelo governo federal para garantir uma renda mínima para trabalhadores informais e desempregados. O auxílio começou a ser pago no mês de março, com o início da pandemia do Covid-19, e a renda garantida pelo governo federal protegeu mais de 62 milhões de pessoas, entre elas mais de 2 milhões de cearenses. O governo reduziu o valor do auxílio, mas a economia não reage com geração de novos empregos. E como consequência, neste momento, começam as preocupações para quem deixará, a partir de janeiro, de receber a assistência social da União. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. É uma realidade que nós sentimos no dia a dia, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza, Beto Almeida, a desaceleração no ritmo de vendas, do comércio, por conta já dessa redução. Afinal, até o mês de agosto, nós tínhamos o auxílio emergencial com o valor de R$ 600. E o benefício, por conta das limitações alegadas pelo Ministério da Economia, o governo não teve como manter o auxílio emergencial em R$ 600. Segurou o auxílio em R$ 300, serão mais 2 parcelas, novembro e dezembro, mas naturalmente tem reflexo no ritmo e no entusiasmo para os beneficiários do auxílio emergencial consumirem e comprarem. São 65 milhões de brasileiros, Genô, que hoje recebem o auxílio emergencial. E você sabe que não tem muito mistério, não. A disparada no preço dos alimentos, o corte no valor do auxílio emergencial, que era pago R$ 600, agora está sendo pago R$ 300. E uma inflação que está disparada, é óbvio que isso ia ter reflexo principalmente nos supermercados, nos atacarejos, naquelas vendas por atacados, que é onde as famílias costumam comprar e consumir o grosso, como se diz. E aí, é óbvio, estão sentindo já o reflexo disso. Os supermercados, Zino, dispararam preços muito sem justificativa. E agora, com esse valor que caiu de 600 para 300, nós vamos ter esse cenário, à medida em que se aproxima de dezembro, na última parcela, um quadro de piora nisso. Eu não tenho dúvida. E sabe qual é o que mais preocupa, Luzeno? É que, pelo menos por enquanto, está sendo pago esse valor de R$ 300. Quando chegar dezembro, janeiro zera tudo, meu amigo. E o governo não tem uma solução ainda sobre o que vai fazer para manter, por exemplo, Zenô, algum tipo de benefício social mais ampliado,
mais qualificado para atender a essas famílias. Quando passar o período da campanha eleitoral, Beto Almeida, irão se intensificar as pressões entre senadores e deputados federais, assim como entidades da área social e também entidades que trabalham no chamado terceiro setor, como por exemplo o SEBRAE, que irão desenvolver e pressionar o governo federal a anunciar medidas para dar proteção a esses milhões de trabalhadores que continuam desempregados, continuam na área informal, mas sem a renda que tinham antes da pandemia do coronavírus. É um desafio que vai estar naturalmente nas mãos do governo federal e a expectativa é que a partir de janeiro nós tenhamos sim algum tipo de benefício para assistir a essas famílias pobres que, repito, com trabalhadores, desempregados ou informais que não têm o orçamento doméstico garantido para o mínimo dentro de casa. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto? Vamos conversar sobre pesquisa eleitoral. Tem nova rodada Ibope amanhã, Luzenor. Segunda-feira é feriado, mas na agenda dos candidatos e dirigentes de partidos, a campanha eleitoral se mantém em ritmo acelerado, como conta o Sátiro Salles. A campanha eleitoral vai entrando em uma fase de afunilamento. A corrida eleitoral, na maioria dos 184 municípios do Ceará, fica ainda mais acirrada. E mesmo com as restrições e recomendações do Ministério Público para os candidatos se absterem de eventos com aglomerações, a campanha vai sendo tocada sem que as regras sanitárias sejam observadas. O descumprimento das recomendações pode resultar em pedido de cassação de registro de candidatura, mas a ameaça não é suficiente para a mudança no ritmo de campanha de quem considera que, sem reunião e movimentação, não tem votos. São menos de 2 semanas para o encerramento da campanha e os candidatos aproveitam ao máximo a propaganda pelo rádio e pela televisão e as redes sociais para encostar nos eleitores indefinidos. Paralela aos contatos virtuais, as conversas presenciais também vão se intensificando e, como consequência, maiores os riscos para o surgimento de novos casos da Covid-19. Com informações na corrida política das eleições 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. São menos de 2 semanas, jornalista Beto Almeida. Os candidatos veem esse período como uma eternidade, principalmente para quem está ali na linha de frente da campanha ou sente que o tempo é curto para reverter votos. O certo é que nesse cenário de corrida eleitoral, o acirramento, a briga pelo voto vai ficar ainda maior pelos próximos dias. Sem dúvida, Luzenor. Olha, uma coisa que a gente já sabe é o seguinte: em campanha, durante o período eleitoral, um dia não tem apenas 24 horas, não. Parece que ele aumenta aí, estica mais. E você imagina a pressão, o jogo de pressão que tem sobre candidatos nesta reta, nesse afunilamento. E aí não tem feriado, não tem dia santo. Todo dia é dia de batalha, de matar um leão por dia, como se diz, e se preparar para o dia seguinte até o dia 15 de novembro. Então, esse clima de expectativa, Luzenor, que existe em todo o estado do Ceará, leva a preocupação cada vez maior com relação aos cuidados sanitários, porque a gente, na semana passada, falamos disso aqui, inclusive houve a reação forte do Ministério Público Eleitoral cobrando ações mais incisivas dos promotores nos municípios para evitar aglomerações, inclusive ameaçado com cassação de mandatos de candidatos. Por sinal, jornalista Beto Almeida, sobre esse assunto, o Carlos Alberto tem uma informação importante, que é uma declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, que reforça a ação desencadeada pelos procuradores eleitorais do Ceará com pedidos, apelos para os candidatos manterem ou respeitarem as regras sanitárias nesse período da campanha eleitoral. Vamos acompanhar o Carlos Alberto? O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou as medidas adotadas pelas autoridades da saúde para que sejam respeitadas as normas sanitárias como ação de combate à Covid-19. Segundo o presidente do TSE, apesar de os números de casos de Covid-19 terem diminuído de forma expressiva, é necessário um alerta importante de que a pandemia continua em curso e todos os cuidados devem ser mantidos pelos candidatos e eleitores.
Barroso afirmou ainda que é preciso serem evitadas as aglomerações, que sejam feitas reuniões necessárias apenas em ambientes abertos, guardando a distância social de pelo menos 1 ou 2 metros e sempre com a utilização de máscara facial. Abre aspas, estamos pedindo encarecidamente que sigam as recomendações sanitárias do TSE, porque se seguirem é mínimo o risco de contaminação. Não queremos que as eleições sejam um foco do pico da doença. Eleição é uma coisa boa que nós precisamos preservar, assim como precisamos preservar a saúde de todos. Fecha aspas, afirmou o presidente do TSE em uma mensagem que fortalece a ação do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal do Ceará. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Importante essa declaração do presidente do TSE, porque respalda, como disse o Carlos Alberto, essa iniciativa, o trabalho dos promotores eleitorais que estão numa verdadeira guerra, Beto Almeida, e creio eu que essa guerra está perdida, porque os candidatos estão mais preocupados com os votos e acham que no contato pessoal com os eleitores não correm risco, nem levam risco de transmissão da Covid-19. E pelos próximos dias nós teremos mais intensidade na campanha eleitoral, com mais carreatas, passeatas, mais manifestações, muito movimento e, paralelo a tudo isso, o risco de aumento no registro de casos de coronavírus. O certo, porém, Beto Almeida, é que a prioridade é o voto e a busca do mandato. O ministro Luiz Roberto Barroso disse uma coisa aí que é interessante. Eleição, ele disse, é uma coisa boa. E, de fato, é uma festa da democracia. Exatamente por isso é que ela não combina com o isolamento social. Vamos reconhecer isso. Uma festa é uma questão cultural no interior do Ceará e eu acho que no interior desse país, principalmente, eu estou falando das cidades menores, das cidades até médias, o momento de campanha é um momento de maior congraçamento, é um momento de maior festa, de maior entrosamento que existe entre as pessoas, entre os eleitores e os candidatos. Então não dá para você imaginar uma campanha no interior ser feita sem que haja caminhata, passeata, motoata, o que você imaginar de aglomeração. Infelizmente os tempos não permitem. Agora, cobrar isso numa cidade do tamanho de Fortaleza ou até mesmo de Sobral, de Juazeiro, é fácil, porque aí eu concordo que as redes sociais, existem outros mecanismos de chegar próximo do eleitor sem que necessariamente a presença física seja tão pontual. Já numa cidade de menor porte, imagino você a dificuldade. Para começar, Luciano, pode pegar qualquer pesquisa de qualquer interior pequeno desse estado do Ceará, pelo menos 60% do eleitorado ali que mora, que tem uma idade superior a 50 anos, que está na zona rural, não fica ligado em rede social e internet. Ele fica no máximo ligado no radinho dele, mas isso não é suficiente para se definir uma campanha eleitoral. Então o trabalho do procurador eleitoral, o trabalho do promotor é muito difícil, é pelo menos tentar inibir, mas como você disse, nessa fase de prevalência, vale mesmo é o voto. Então vai ter gente aí, vai ter candidato que vai se expor, vai correr o risco de ter questionamento por parte da Justiça Eleitoral? Vai, eu não tenho dúvida. Jornalista Beto Almeida, e outro ponto para agitar ainda mais os bastidores da campanha eleitoral e que estimulam os eleitores a entrarem também, a participarem do período eleitoral nessa fase da campanha, são as pesquisas de intenção de votos. Principalmente as pesquisas que são feitas pelos institutos que têm credibilidade, que cumprem todas as exigências da Justiça Eleitoral. Você disse bem, dizendo, há pesquisas e pesquisas, há institutos e institutos. Então, assim, eu vejo, já estou acompanhando e vendo, por exemplo, nas edições impressas dos jornais, dizendo, divulgação de pesquisas feitas em municípios, por institutos que você não sabe nem de onde surgiu, como surgiu, qual é o histórico desse instituto. Eu deixo aqui um recado para os nossos ouvintes, internautas, para que vejam essas pesquisas com muito cuidado. Para início de conversa, pesquise lá no Divulga Cândido, dentro do TSE, tem lá o registro de todas as pesquisas eleitorais. Aí lá você pode clicar mais aprofundadamente e ver, por exemplo, quais são os critérios que estão sendo utilizados, o formato que está sendo utilizado nessa pesquisa, e aí sim,
não vá se enganar também, porque tem muita lebre aí sendo vendida por gato. Agora, antes de você avançar sobre esse assunto pesquisa, para falar sobre a expectativa em relação a uma nova sondagem que está sendo realizada pelo Ibope, eu quero fazer o registro, jornalista Beto Almeida, que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, está de olho em muitos institutos de pesquisa, por um simples motivo. O número de pesquisas bancadas com recursos dos próprios institutos cresceu 174% nesta campanha em relação às eleições de 2016, de acordo com dados revelados pelo próprio TSE. Segundo o TSE, até a última quinta-feira tinham sido registradas, Beto Almeida, 3.499 pesquisas de opinião pública para sentir a tendência de voto dos eleitores, quando há 4 anos foram 1.279 registros de pesquisas. isso acende, como diz aqui, um certo sinal, Luciano, para averiguar como esses institutos de pesquisa têm tanto interesse em custear eles próprios estas pesquisas. Ao informar... sim, Pois não, Beto. a suspeita aí é de que, na realidade, candidatos que têm interesse nessas pesquisas pegam esses institutos com menos credibilidade, pagam e o instituto acaba assinando a pesquisa, assumindo ele próprio, como se ele próprio estivesse fazendo os gastos dessa pesquisa eleitoral. Ao informarem que realizaram as pesquisas com verba própria, sem contratante externo, os institutos não precisam prestar contas sobre a origem do dinheiro. Há casos de levantamento, segundo uma reportagem do Jornal Globo, feitos por empresas que declararam à Receita Federal ter como atividade o transporte com o uso de vans e a filmagem de casamentos. Fazendo aí pesquisa. não dá, Beto Almeida, para você, ouvinte internauta, acreditar em uma pesquisa que é feita por um instituto, por uma empresa Dá que mesmo não tem qualquer vinculação com essa área. Quando você parte para institutos que vivem exclusivamente desse tipo de levantamento, desse tipo de sondagem, aí sim, a credibilidade está em jogo e por essa razão, esses institutos preservam a própria imagem para sobreviver no mercado. Agora vamos falar de pesquisa séria mesmo? Agora, na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, tem pesquisa sendo preparada no forno, Beto Almeida? Tem, sim. Está desde o dia 28 que começaram a ser feitas as entrevistas com os eleitores aqui da capital. E quem está fazendo isso é o Ibope, Luciano. A pedido, pesquisa encomendada pela TV Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares. O Instituto está ouvindo desde o dia 28 805 entrevistados eleitores aqui da capital. E o resultado, naturalmente, será conhecido amanhã, terça-feira. O nível de confiança dessa pesquisa do Ibope é de 95% e a margem de erro estimada pela pesquisa, considerando aí um modelo de amostragem simples, é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando, Luciano, que a última pesquisa, a primeira pesquisa, na realidade, do Ibope, depois que a campanha começou mesmo, foi no dia 14. Naquela pesquisa, o capitão Wagner estava na liderança com 28% dos votos. E em segundo aparecia a ex-prefeita Luiziane Lins, que obteve 23% dos votos. José Sarto, o candidato do PDT, seguia ali na largada com 16%. Naturalmente que esse cenário já modificou, mas a gente só pode fazer essa medição de instituto para instituto, porque eles têm metodologias diferentes. Então vamos aguardar essa pesquisa de amanhã do Ibope para a gente confirmar isso. E para finalizar o nosso bate-papo político, o Carlos Silva tem informações sobre os prefeitos que têm mais 60 dias para o encerramento dos atuais mandatos. E em novembro há uma projeção para aumento do FPM. Os gestores dos municípios brasileiros entram no penúltimo mês dos atuais mandatos com a expectativa de crescimento no volume de recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, aponta que neste mês que está começando, a projeção é que o FPM tenha um crescimento de 2,5% em comparação a novembro de 2019. De acordo com a CNM, se a previsão dessa receita do mês de novembro se concretizar, não será necessário a recomposição do FPM. Os gestores das 184 cidades do Ceará não vivem apenas de expectativas quando o assunto é transferências de recursos da União. O terceiro decêndio do mês de outubro do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, comparado com o mesmo decêndio
do ano anterior, que caiu no último dia 30 nos cofres das prefeituras, teve um crescimento de 11,69% em termos nominais, sem considerar os efeitos da inflação. O acumulado do mês em relação ao mesmo período do ano anterior registrou elevação de 14,72%. Quando o valor do repasse é deflacionado, conforme os cálculos da Confederação Nacional dos Municípios, levando-se em conta a inflação, o crescimento é de 11,34%. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Para finalizar, Beto Almeida. Ou seja, Luciano, pelos dados daí da Confederação Nacional dos Municípios, não houve perda com a arrecadação do FPM. Portanto, neste mês, e isso não houve perda, eu quero dizer, em outubro, finalizado em outubro agora, semana passada. Então, a União não precisou entrar com complementação alguma. A mesma previsão está aí para o mês de novembro, pelo contrário, tem até um crescimento previsto. Ok, 2020, na pior das hipóteses, termina assim, bem na arrecadação do FPM. Só que aí, Luciano, isso não se implica que nós teremos um cenário positivo para 2021. E eu vou te dizer mais, os prefeitos que estão aí para ser eleitos agora no dia 15 de novembro... Ou reeleitos, eles já começam com uma preocupação. Sem auxílio emergencial, sem esses R$300 pelo menos, Luciano, como é que fica essa imensa massa de desempregados, de subempregados, de gente que está no mercado informal? E aí, meu amigo, haja preocupação. Final do nosso bate-papo político hoje. Jornalista Beto Almeida, a você um grande abraço, um bom início de semana. A você, ouvinte, que nos acompanha pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral no interior do Ceará ou na região metropolitana, com a nossa FM 107.5, com a nossa FM 104.3, a Expresso Grande Fortaleza. Cuidado na volta para casa, porque as estradas têm muito movimento. A você, Beto Almeida, um grande abraço. E aproveito que hoje é feriado 2 de novembro, tem o aniversário aqui da nossa colega Camila, viu? Que tá aniversário. Camila Maciel, parabéns. Parabéns casa pra ela. Em janeiro, Beto Almeida. Ah, que coisa boa. Então, grande abraço. Parabéns, grande felicidade. abraço. Até amanhã.